O cheiro de terra molhada ainda pairava no ar quando Valdemar Santana ajustou o chapéu de palha e olhou para o céu carregado de nuvens. Era março de 1980 e as chuvas tardias prometiam uma colheita difícil na fazenda São Bento, nos arredores de Rondonópolis. Aos 34 anos, Valdemar conhecia aquela terra como poucos. Cada curva do riacho, cada árvore centenária que resistia ao avanço das pastagens, cada pedra que podia quebrar uma enxada mal manejada. Naquela manhã de segunda-feira, dia 17 de março, ele acordou antes do galo cantar, como sempre fazia há 15 anos. Sua esposa, Conceição, preparou o café preto forte e embrulhou 2 fatias de pão com linguiça calabresa no pano de prato xadrez. Os filhos ainda dormiam, Edilson, de 12 anos, e Aparecida, de 8, quando Valdemar beijou a testa da mulher e murmurou: "Hoje vou dar uma olhada naquela cerca do pasto novo. O seu Otávio disse que tem uma parte cedendo." A casa de madeira onde a família morava ficava a 2 quilômetros da sede da fazenda, numa clareira cercada por pequizeiros e mangabeiras. Valdemar caminhava todos os dias pela trilha de terra batida, passando pela ponte de tábuas sobre o córrego vermelho, até chegar ao galpão onde guardava as ferramentas. Era um homem de poucas palavras, mas respeitado pelos outros trabalhadores. Quando falava, todos escutavam. Naquele dia, porém, algo estava diferente. Dona Eunice, que morava na casa vizinha e sempre cumprimentava Valdemar na ida para o trabalho, notou que ele parecia preocupado. "Bom dia, seu Valdemar", disse ela, estendendo roupa no varal. Ele acenou de volta, mas não parou para conversar como costumava fazer às segundas-feiras. Por volta das 7 da manhã, Valdemar chegou à sede da fazenda e encontrou Jairo, o capataz, bebendo chimarrão na varanda da casa grande. "Valdemar, você vai trabalhar sozinho hoje. O Cícero ficou doente e o Manuel foi levar a mulher na cidade", explicou Jairo, cuspindo no chão. "Leva o Trovão. Ele conhece o caminho." Trovão era um cavalo castanho, manso e confiável, que Valdemar montava há anos. Enquanto ajustava a sela e prendia a sacola com ferramentas na garupa, o trabalhador rural comentou com Jairo sobre as nuvens pesadas no horizonte. "Vai chover forte hoje à tarde", disse apontando para o oeste. "Se não voltar até às 3, não se preocupe. Vou me abrigar na Casa Velha do Pasto." A Casa Velha era uma construção abandonada há anos, onde antigamente morava um antigo administrador da fazenda. Ficava a cerca de 8 quilômetros da sede, próxima ao pasto mais distante, onde a cerca precisava de reparo. Valdemar montou no Trovão e seguiu pela estrada de terra, passando pelos currais vazios e pelo açude que refletia o céu cinzento. Às 9 da manhã, um dos vizinhos da fazenda, seu Benedito, viu Valdemar cavalgando pela divisa das propriedades. Acenou e gritou algo sobre o tempo, mas o vento levou as palavras. Essa foi a última vez que alguém viu Valdemar Santana vivo. Quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair, por volta das 2 da tarde, Conceição olhou pela janela e pensou no marido. A tempestade chegou mais cedo do que o esperado, transformando a tarde em noite com relâmpagos que rasgavam o céu. A chuva batia forte no telhado de zinco, e os filhos se aconchegaram perto da mãe, esperando o pai chegar. Mas Valdemar não voltou para casa naquela noite, nem na seguinte. Na terça-feira pela manhã, quando o sol nasceu sobre a terra encharcada, Conceição já sabia que algo estava errado. Valdemar nunca havia passado a noite fora sem avisar. Enrolou o xale nos ombros e caminhou até a fazenda, com os filhos agarrados na sua saia. Jairo, o capataz, inicialmente tentou acalmá-la. "Dona Conceição, o senhor seu marido deve ter se abrigado da chuva e ficou por lá mesmo. Aquela tempestade foi brava." Mas quando ela insistiu, ele reuniu 3 peões e saíram a cavalo em direção ao pasto distante. Encontraram Trovão solto, pastando tranquilamente perto da Casa Velha. A sela estava no lugar, mas faltavam as ferramentas que Valdemar havia levado. Dentro da casa abandonada, descobriram sinais de que alguém havia estado ali recentemente. Cinzas ainda mornas no fogão improvisado, restos de comida, mas nenhum sinal de Valdemar. "Ele deve ter saído a pé", concluiu Jairo, embora não fizesse sentido. Por que Valdemar deixaria o cavalo para trás e sairia caminhando na chuva? A notícia do desaparecimento
se espalhou rapidamente pela região. Em cidades pequenas como Rondonópolis, nos anos 80, a vida de cada pessoa era conhecida por todos. Valdemar era um homem de família, trabalhador, sem inimigos conhecidos. Não bebia além da conta, não jogava, não se envolvia em confusões. O delegado Armando Ferraz, um homem de bigode grisalho que comandava a delegacia há 2 décadas, organizou as buscas oficiais. Durante uma semana inteira, mais de 50 homens percorreram a fazenda e as propriedades vizinhas. Utilizaram cães farejadores emprestados de uma fazenda em Cuiabá. Vasculharam grotões, açudes e até mesmo o cemitério abandonado de uma antiga vila. Conceição não dormia. Passava as noites sentada na cadeira de balanço da varanda, olhando para a trilha, esperando ver a silhueta familiar do marido emergir da escuridão. Os vizinhos se revezavam para trazer comida e consolar as crianças. Dona Eunice assumiu quase como uma segunda mãe para Edilson e Aparecida. Na segunda semana, as teorias começaram a circular. Alguns diziam que Valdemar havia fugido com outra mulher, hipótese que Conceição rejeitava veementemente. Outros sussurravam sobre dívidas de jogo, embora ninguém soubesse de nenhuma. Houve quem especulasse sobre conflitos de terra, comum na região naquela época, quando grileiros expulsavam pequenos poceiros. Seu Otávio, o proprietário da fazenda São Bento, ofereceu recompensa por informações. Era um homem sério, de poucas palavras, que havia herdado a propriedade do pai e expandido significativamente nos últimos anos. Embora mantivesse uma relação cordial com os funcionários, raramente se envolvia nos problemas pessoais deles, mas o desaparecimento de Valdemar o incomodava. Era um bom trabalhador, repetia para quem quisesse ouvir, honesto, pontual. Não faz sentido ele simplesmente sumir assim. 3 meses depois, as buscas oficiais foram encerradas. O caso permaneceu em aberto, mas sem novos desenvolvimentos. Conceição tentou manter a vida dos filhos o mais normal possível. Começou a trabalhar como costureira para outras famílias da região, e aos poucos, a pequena casa se encheu do barulho da máquina Singer, que funcionava até tarde da noite. Os anos passaram como água corrente no córrego vermelho. Edilson cresceu e foi trabalhar numa usina de açúcar em outro estado. Aparecida se casou com um mecânico da cidade e teve 3 filhos. Conceição envelheceu, mas nunca perdeu a esperança de descobrir o que havia acontecido com Valdemar. As pessoas pararam de falar sobre o desaparecimento. Novas tragédias ocuparam as conversas. Novos mistérios surgiram. A fazenda São Bento mudou de mãos 2 vezes. Seu Otávio morreu de infarto em 1987 e a propriedade foi vendida para um grupo de investidores de São Paulo. Mas nas noites silenciosas do cerrado, quando o vento balançava os pequizeiros e o som dos grilos preenchia o ar, ainda havia quem se lembrava de Valdemar Santana e se perguntava: onde estará o corpo daquele homem? 25 anos se passaram como décadas de chuva e seca no cerrado mato-grossense. Era junho de 2005, quando Marcelo Andrade, um engenheiro agrônomo de 31 anos, comprou uma parte da antiga fazenda São Bento para criar gado Nelore. A propriedade havia sido dividida após várias vendas e Marcelo adquiriu uma área que incluía algumas construções antigas, entre elas uma cocheira de tijolos que não era usada há anos. Marcelo era um homem prático, formado pela UFMT, que havia trabalhado em várias fazendas do estado antes de conseguir juntar dinheiro para comprar sua própria terra. Planejava reformar todas as instalações para otimizar a criação de gado, seguindo técnicas modernas de manejo. Na primeira semana de julho, contratou uma pequena empresa de reforma da região. O Anderson, o mestre de obras, era um homem experiente que conhecia cada palmo daquela área. Quando criança, havia brincado nos pastos da antiga fazenda São Bento. Seu Marcelo, essa cocheira é bem antiga, comentou o Anderson, analisando a estrutura. Deve ter uns 40 anos ou mais. Os tijolos são artesanais, bem feitos. Só vamos precisar trocar algumas tábuas do teto e reformar o piso. A cocheira tinha cerca de 15 metros de comprimento por 8 de largura. Durante anos, havia servido para guardar equipamentos e, ocasionalmente, abrigar animais durante as tempestades. O chão era de terra batida, coberto por uma camada grossa de folhas secas, esterco antigo e entulho acumulado ao longo das décadas. No dia 12 de julho,
Wanderson e seus 2 ajudantes, Josué e Reinaldo, começaram a limpeza do piso para colocar contrapiso de concreto. Usando enxadas e pás, removeram quase meio metro de sujeira acumulada. O trabalho era pesado e levantava muita poeira, obrigando os homens a usar máscaras improvisadas. Foi Josué quem primeiro sentiu a enxada bater em algo sólido. Opa, tem alguma coisa aqui embaixo, disse, limpando o suor da testa. Pensaram inicialmente que fosse uma pedra grande ou talvez canos antigos de um sistema de irrigação. Mas quando limparam melhor a área, descobriram uma laje de concreto irregular, claramente feita à mão, com cerca de 2 metros quadrados. Estava bem camuflada, coberta por terra compactada, como se alguém tivesse tentado esconder sua existência. Que estranho, murmurou Wanderson. Por que alguém faria uma laje no meio do chão da cocheira? Marcelo foi chamado para ver a descoberta. Ficou curioso, mas inicialmente pensou que pudesse ser algum tipo de tanque antigo ou sistema de armazenamento de água. Vamos quebrar e ver o que tem embaixo, decidiu. Na manhã seguinte, usando marretas e ponteiras, os homens começaram a quebrar a laje. O concreto estava ressecado e rachado, facilitando o trabalho. Depois de 2 horas, conseguiram fazer um buraco grande o suficiente para olhar dentro. Reinaldo foi o primeiro a iluminar o espaço com uma lanterna. O que viu o fez recuar imediatamente. Pálido. Meu Deus do céu! Sussurrou, fazendo o sinal da cruz. No fundo do buraco, a cerca de 1,5 metros de profundidade, havia ossos humanos. Um esqueleto quase completo, envolto em restos de tecido apodrecido. Junto aos ossos, objetos que contavam uma história. Um chapéu de palha deteriorado, uma fivela de cinto enferrujada e algo que fez o coração de Wanderson acelerar, uma carteira de couro, miraculosamente preservada pela secura do local. Wanderson conhecia as histórias antigas da região. Sua mãe havia trabalhado como doméstica na fazenda São Bento nos anos 80 e sempre contava sobre o trabalhador que havia desaparecido misteriosamente. Valdemar, murmurou, lembrando-se do nome. Marcelo imediatamente ligou para a polícia. Em menos de 1 hora, a cocheira estava isolada por fita amarela e peritos de Cuiabá foram chamados para a exumação. O delegado responsável era Nelson Parente, um homem jovem que havia assumido o cargo recentemente e não conhecia os casos antigos da região. Dentro da carteira encontraram documentos que, apesar do tempo, ainda eram legíveis. Uma carteira de identidade emitida em 1978, em nome de Valdemar Santana de Oliveira. Uma foto 3x4 desbotada mostrava um homem de rosto sério, bigode fino e olhar direto. A notícia se espalhou pela região como fogo em palha seca. Conceição, agora com 71 anos e cabelos completamente brancos, foi comunicada pela filha Aparecida, que recebeu um telefonema da polícia. 25 anos de incerteza finalmente chegavam ao fim. Quando Conceição chegou à cocheira, apoiada no braço de Aparecida, olhou para o buraco onde seu marido havia sido sepultado e não derramou uma lágrima. Apenas sussurrou. Eu sempre soube que ele não tinha abandonado a gente. Valdemar nunca faria isso, mas a descoberta do corpo trouxe novas perguntas. Quem havia matado Valdemar Santana? Por que o corpo estava enterrado na cocheira da fazenda onde ele trabalhava? E mais importante, quem sabia daquele segredo por todos esses anos? A investigação foi reaberta sob a supervisão do delegado Nelson Parente, que decidiu revisar todos os documentos do caso original. Nos arquivos empoeirados da delegacia, encontrou os depoimentos de 1980, as atas das buscas e uma lista de pessoas que haviam sido interrogadas na época. O primeiro passo foi refazer as entrevistas com quem ainda estava vivo. Jairo, o antigo capataz, havia morrido de diabetes 5 anos antes, mas seu Benedito, o vizinho que havia visto Valdemar pela última vez, ainda morava na região, aos 78 anos. Sempre achei estranho aquele sumiço, disse Benedito, sentado na varanda de sua casa simples. O Valdemar não era homem de fazer loucura, e o jeito que o corpo foi encontrado, alguém queria esconder bem escondido. A análise dos ossos confirmou que Valdemar havia morrido por trauma craniano, uma fratura na parte de trás do crânio, consistente com uma pancada de objeto pesado. Não havia sinais de luta ou outros ferimentos, sugerindo que o ataque havia sido repentino.
O delegado Nelson decidiu focar na cocheira onde o corpo foi encontrado. Quem teria acesso àquele local? Quem poderia enterrar um corpo ali sem ser visto? A cocheira ficava relativamente isolada da sede da fazenda, mas ainda assim era uma área de trabalho. Foi então que Nelson descobriu algo interessante nos registros antigos da fazenda. Em 1980, a cocheira estava sendo reformada por ordem de seu Otávio. O projeto incluía a troca do piso de terra batida por um piso de concreto. As obras haviam começado em março daquele ano, exatamente no período do desaparecimento de Valdemar. Nelson localizou Durval Mesquita, um pedreiro aposentado de 67 anos que havia trabalhado naquela reforma. Durval morava numa casa humilde nos arredores de Rondonópolis, sobrevivendo com uma pequena aposentadoria. Quando Nelson bateu na sua porta, Durval ficou visivelmente nervoso. Era um homem magro, curvado pelos anos de trabalho pesado, com mãos calejadas e olhar inquieto. Eu não sei de nada sobre corpo enterrado, disse Durval antes mesmo que Nelson fizesse qualquer pergunta específica. Essa reação imediata levantou a suspeita do delegado. Seu Durval, eu só quero saber sobre a reforma da cocheira em 1980. O senhor se lembra desse trabalho? Durval hesitou, mexendo nervosamente com as mãos. Faz muito tempo, não lembro direito. Mas conforme Nelson insistia, com paciência e determinação, a versão de Durval começou a se contradizer. Primeiro disse que não se lembrava da reforma, depois admitiu que havia trabalhado na cocheira, mas negou qualquer envolvimento com o desaparecimento. A pressão psicológica aumentou quando Nelson trouxe provas concretas, registros de pagamento que mostravam que Durval havia recebido um valor adicional em abril de 1980, bem acima do combinado para a reforma. E mais importante, a análise do concreto da laje que cobria o corpo mostrou que havia sido feito na mesma época, com material idêntico ao usado no piso da cocheira. Durante 3 dias de interrogatórios, Durval resistiu. Negava, chorava, dizia que era um homem trabalhador e pai de família. Mas na 4ª sessão, quando Nelson mostrou fotos do esqueleto de Valdemar e falou sobre a dor da família durante 25 anos, Durval finalmente desmoronou. Eu não queria fazer aquilo, começou a dizer, com a voz embargada. Mas o seu Otávio disse que não tinha jeito. Disse que o Valdemar tinha visto uma coisa que não devia. A confissão saiu aos poucos, entre soluços e pedidos de perdão. Durval revelou que seu Otávio havia contratado homens para intimidar pequenos poceiros da região, forçando-os a vender suas terras por preços irrisórios. Era uma prática comum na época, mas ilegal. Valdemar, trabalhando no pasto distante, havia presenciado uma dessas ameaças e reconhecido os homens envolvidos. O Valdemar era teimoso, continuou Durval. Disse que ia contar para a polícia, que aquilo não estava certo. O seu Otávio ficou desesperado. Disse que se a história saísse, ele perderia a fazenda, a família, tudo. Na manhã de 17 de março de 1980, seu Otávio havia esperado Valdemar na casa velha do pasto. Quando o trabalhador chegou para consertar a cerca, Otávio tentou convencê-lo a ficar calado, oferecendo dinheiro. Valdemar recusou. Foi uma discussão que virou briga, disse Durval, tremendo. O seu Otávio pegou uma barra de ferro que tinha lá e bateu na cabeça do Valdemar. Disse que foi sem querer, que perdeu a cabeça. Depois do crime, Otávio havia procurado Durval desesperadamente. A cocheira estava sendo reformada, e ele viu uma oportunidade perfeita para esconder o corpo. Pagou uma quantia extra para Durval escavar um buraco fundo, colocar o corpo e cobrir com concreto. Ele disse que se eu contasse para alguém, ia dizer que eu que matei, confessou Durval. Eu tinha família, filhos pequenos. Fiquei com medo. Durante 25 anos, Durval carregou o peso daquele segredo. Seu Otávio morreu levando a culpa para o túmulo, deixando Durval sozinho com a verdade. A confissão de Durval foi confirmada por outros detalhes que só o verdadeiro envolvido poderia saber. A posição exata do corpo, os objetos encontrados junto aos ossos, e até mesmo o fato de que Valdemar estava usando o chapéu de palha no dia do desaparecimento. Conceição ouviu a confissão em silêncio, na sala da delegacia, segurando a mão de Aparecida. Quando Durval terminou de falar, ela se levantou lentamente e disse: "Obrigada por contar a verdade.
Agora eu posso enterrar meu marido direito. Valdemar Santana foi sepultado no cemitério municipal de Rondonópolis numa tarde ensolarada de setembro. Mais de 200 pessoas compareceram ao funeral, incluindo antigos colegas de trabalho e vizinhos que se lembravam dele. Conceição escolheu um epitáfio simples: Valdemar Santana de Oliveira, homem honrado que morreu por defender o que era certo. Durval Mesquita foi condenado por ocultação de cadáver e cumplicidade post-mortem. Aos 67 anos, recebeu uma pena alternativa de serviços comunitários, considerando sua idade e o fato de ter confessado voluntariamente. A fazenda onde Valdemar trabalhou mudou novamente de proprietários. A cocheira foi demolida e no local foi plantado um pequeno bosque de ipês amarelos. Conceição às vezes vai lá, senta-se na sombra das árvores e conversa com o marido sobre os netos que ele nunca conheceu e sobre como o mundo mudou desde 1980. O caso de Valdemar Santana se tornou um marco na região, lembrado não apenas como um crime, mas como exemplo de como a verdade sempre encontra um caminho para a luz, por mais tempo que permaneça enterrada. Nas noites silenciosas do cerrado, quando o vento balança os ipês onde antes ficava a cocheira, ainda há quem diga que se pode ouvir o som de uma enxada batendo na terra, não mais escavando segredos, mas plantando memórias que jamais devem ser esquecidas.